Na metade de agosto de 2021, 2 países latino-americanos já haviam aplicado a terceira dose da vacina contra a Covid-19. República Dominicana, que fez isso em julho, e o Chile, que se tornou o primeiro da porção sul do mapa a administrar a dose de reforço. No dia 16, o Uruguai também entrou na conta. Apesar de terem cenários de vacinação diferentes, o Chile, por exemplo, já vacinou quase toda a sua população com 2 doses, ambos superam de longe a média regional. O Brasil, por exemplo, ainda não chegou a 25% da população tendo recebido as 2 doses, ou uma vacina de dose única. E é aí que surgem mais perguntas do que respostas. Se boa parte da vizinhança ainda não conseguiu sequer aplicar as 2 doses da vacina, já é hora de falar de uma dose extra? Esse é um quebra-cabeças que a própria OMS não sabe como resolver. No início de agosto, inclusive, a organização pediu uma moratória global para as doses de reforço, dizendo que quer evitar mais desigualdade na cobertura vacinal. A entidade quer que 10% de toda a população mundial com ao menos uma dose antes que a discussão da terceira dose avance. Mas ela já avançou. Além do Chile e da República Dominicana, o Uruguai também começou a aplicar a dose de reforço na última metade de agosto. E Israel, Reino Unido e Alemanha já estavam no mesmo caminho. Mesmo o Brasil, que segue longe de ter toda a população com 2 doses, já tem estudos sobre a terceira dose em andamento. No Chile e no Uruguai, só serão vacinados com a terceira dose as pessoas que já tomaram as 2 primeiras doses da Sinovac, conhecida como Coronavac aqui no Brasil. Para isso, o imunizante extra será de outro fabricante, no geral Pfizer ou Moderna. Isso tem a ver com os resultados da vacina chinesa contra o coronavírus. Ainda que ela tenha bons resultados na prevenção de mortes e internações, o Uruguai, por exemplo, que praticamente só aplicou a Coronavac, alcançou em agosto 2 dias seguidos sem mortes. Ela não é tão eficaz quanto as outras para prevenir o contágio. E aí está outro ponto no debate. Hoje a Coronavac recebe maior destaque porque é a primeira a ter uma dose de reforço, mas a tendência é que, em breve, todos os vacinados precisem de uma dose extra, não importando aí qual imunizante receberam originalmente. Isso é um fenômeno esperado. Os especialistas já diziam que a vacina contra a Covid teria que entrar no calendário anual de vacinação para reforçar a imunidade e para lidar com novas variantes. É a mesma coisa que já acontece com as vacinas da gripe. A dúvida ainda é por quantos meses é possível adiar o reforço. Mas é aquela história. No caso de Chile e Uruguai, a curva da Covid-19 já tem tendência de baixa desde a metade do mês de junho. Com a vacinação rápida, o Uruguai passou de 400 mortes por semana entre abril e junho para apenas 12 em meados de agosto. Mas como ficam os outros países que ainda não vacinaram tanto e que também temem o avanço das variantes? O medo em relação à variante Delta foi outra razão para antecipar o debate. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos, que parecia ter a situação controlada e viu os casos explodirem outra vez, em 99% das vezes afetando pessoas que ainda não se vacinaram. Até aqui, os estudos vêm mostrando que as vacinas que existem hoje ainda conseguem proteger bem contra a cepa que surgiu na Índia, mesmo que a eficácia costume cair um pouco. Por isso, a OMS quer garantir que o máximo de pessoas consigam ter acesso às vacinas, para que a situação esteja menos caótica antes que os laboratórios precisem desenvolver uma nova geração de imunizantes. O desafio dessa discussão é a mesma de toda a vacinação até agora: a desigualdade na distribuição de vacinas. O que a OMS quer é que os países que já discutem uma terceira dose suspendam esse processo e ofereçam seus imunizantes em excesso para aqueles que ainda sofrem para iniciar uma campanha de vacinação. Só que para quem já avançou bem na imunização e vê a vida voltar ao normal, esse é um pedido difícil de atender. E os governos vêm preferindo garantir que a normalidade continue, aplicando os reforços necessários em sua própria população. Mesmo que para isso, o resto do mundo continue morrendo de uma doença para a qual não só existe vacina, como para uma que já existe e está sobrando em alguns países. Por não ter e nem querer patrocinadores, a gente precisa de vocês para fazer cada vez mais. Se você também acredita que o jornalismo pode salvar vidas por meio da informação, acessa lá theintercept.com/ajude e nos ajude a continuar nessa missão.